Meus amados, hoje nós temos conosco a bênção de termos Tafarel, presbítero da Igreja Presbiteriana Central aqui em Campina Grande. Passou um tempo lá em Patos, mas agora está aqui de volta. Vem cá, Tafarel. E Tafarel é uma alegria tê-lo conosco aqui. Tafarel é filho. Cordeiro. É um filho nosso que cresceu conosco aqui. É uma alegria a gente ver um jovem comprometido com o Evangelho, com a graça de Deus, sendo usado por Deus, não é? Tanto no magistério, ele é professor também, como no reino de Deus, servindo a casa de Deus onde ele está. Isso alegra o nosso coração. É sinal que a palavra entrou no coração dele, o Evangelho entrou no coração dele. Está aí com a linda família, não é? Não, o pacote completo. Que benção. Até os pais vieram hoje, né? Faltou só a Fernanda, né? Não deu, está no Rio, não deu para vir, né? Mas é bom ter vocês aqui com a gente. Vamos orar pelo Tafarel. Ó Deus bendito, nós louvamos o teu nome, poder nessa noite ouvir a tua palavra, Senhor, através do teu filho que tu separaste para esse momento. Sabemos, ó Pai, que toda a iluminação da tua palavra que alcançou o coração de Tafarel, o mesmo Espírito iluminará nossas mentes e corações para entender a tua palavra, Senhor. Mas não somente entendê-la, mas compreendê-la. E compreendendo o Senhor, sermos praticantes da mesma. Que isso aconteça conosco nessa noite. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Fica à vontade, filho. Tem água aí se quiser. Tá certo. Apenas uma observação assim, muito pontual. Nós viemos de Patos, né? Eu sou filho da casa, como o reverendo Jeremias já disse. Sou daqui, cresci aqui nessas fileiras. Me recordo de muitos dos irmãos. A gente morou durante 10 anos. Eu, pessoalmente, morei durante 10 anos. Enquanto casal, eu e minha esposa, 7 anos em Patos. E lá fui colocado à posição de presbítero da igreja. Eu sou presbítero na terceira igreja de Patos, né? Estou congregando na Central, mas só para... faz parte, é a igreja de Cristo. Amém. Meus irmãos, primeiro dizer da alegria de novamente estar aqui, de ver a igreja funcionando. Eu que, como já disse, cresci aqui aprendi os rudimentos do Evangelho, aqui tive a oportunidade de fazer a minha conversão, de fazer a minha profissão de fé, de ser colocado ao batismo, de entrar à família de Deus, né, como nós ouvimos hoje. E dizer que é muito tocante para mim estar aqui novamente mais uma vez. Eu vou pedir que você, ao passo que a gente comece esse momento aqui, já abra a Bíblia, as Sagradas Escrituras, no livro de Gênesis. Nós observaremos justamente o texto que está no tema desta noite. Quando o pastor nos convidou e disse que iria mandar o tema em seguida, né? E quando ele mandou o tema, eu na mesma hora disse não. Até o pastor foi muito delicado, muito cordial em dizer assim, olha, se você quiser escolher um outro texto, fique à vontade. Mas quando o texto chegou para mim, eu tinha certeza de que, de fato, aquele texto era um texto que eu gostaria de trabalhar com a igreja, de usar. Porque os irmãos que me conhecem, eu sou professor de biologia e eu tenho uma afeição natural, aprendida na sala dos juniores, na sala dos adolescentes com Beth, a respeito do Gênesis. Eu tenho uma afeição muito grande pelo Gênesis, né? Porque em muito Gênesis foi colocado de lado dentro da minha formação acadêmica. Então, ter a oportunidade de ler o texto do Gênesis e explicar um pouco dele, certamente é algo muito importante. Então, somos gratos, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Vamos ao texto. Nós não faremos exposição de todo o trecho que leremos, mas para finalidade de compreensão do texto por completo, a gente vai observar Gênesis 2, do verso 18 em diante. A formação da mulher, assim diz as Sagradas Escrituras. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como estes lhe chamaria.
e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta é, afinal, osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Até aqui. Amém. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Santo e excelentíssimo Deus, te somos gratos, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui, oportunizados pela Tua vontade para prestarmos culto a Ti, Senhor. E te somos gratos por mais uma vez lermos o Teu santo texto, a palavra por Ti revelada a cada um de nós, a revelação especial que o Senhor tem para os nossos corações, para as nossas almas. Te pedimos, Senhor, que esse texto fale ao nosso coração, que nós possamos ser transformados por ele, que não apenas compreendamos, longe disso, que além de compreender, possamos, por meio dele, moldar a nossa vida. Possamos ser novas criaturas, vivendo para louvor do Teu santo e bendito nome hoje e sempre. Assim, em Cristo, nós pedimos, fala aos nossos corações. No nome dele, por meio dele, oramos. Amém. Meus irmãos, o texto de Gênesis 2 explica com detalhes a formação dos homens. Como é que o primeiro casal foi formado? Se a gente observar os versículos anteriores, até o versículo 17, a gente tem uma descrição de como é que Adão foi formado, o primeiro homem, o varão. E do versículo 18 até o versículo 25, nós temos a descrição, como o próprio texto diz na perícope, de como a mulher foi formada. Como é que aquela que é a primeira das mulheres veio a ser constituída? Como é que ela foi formada? E pode parecer, e às vezes soa assim, dentro do tempo que nós vivemos hoje, meio estranho ler um texto como esse. Pode parecer meio pouco usual olharmos um texto desse dentro de uma instrução a respeito, por exemplo, de comportamento da família. Não existiriam outros textos que fossem mais próprios para o momento, mais adequados para essa circunstância? Nós queremos entender como a família deve ser. Será que a gente não deveria ir para uma das cartas de Paulo, por exemplo? Efésios, capítulo 5, quando Paulo descreve como é o lar cristão, como devem ser marido e mulher, pai e filhos. Ele considera também ali dentro do espaço do lar cristão, senhores e escravos. Existem outros textos do Novo Testamento que poderiam ser citados com o mesmo propósito. Mas a verdade é que toda a realidade que está descrita na revelação de Deus, nas Sagradas Escrituras, começa no texto de Gênesis. Kuyper, certa vez, disse que se a gente descrever o texto bíblico desprezando os primeiros 11 capítulos, ele passa a não ter sentido algum. Afinal de contas, é aqui que nós temos toda a descrição de como Deus fez todas as coisas. É aqui que nós temos toda a descrição de como o Senhor constituiu o homem, como o Senhor o constituiu a partir da sua imagem e semelhança. Como esse homem, formado por Deus, a sua própria imagem, foi colocado em um jardim de delícias, onde tudo era perfeito, onde não existia nenhum tipo de transgressão. Como esse homem recebeu uma lei que deveria cumprir e também como ele caiu. Como essa queda afetou não somente a ele, mas afetou o seu relacionamento, afetou o relacionamento dos seus familiares, afetou a toda a sua descendência, e como isso necessitava de alguém que remisse esse pecado. Como isso necessitava, como essa queda fazia necessário a existência de um Redentor, a existência de Cristo. Como esse Cristo viria de uma linhagem, a linhagem prometida a Abraão. De fato, não há como a gente entender a revelação de Deus se nós desprezarmos os primeiros textos. E tal como o salmista Davi, no Salmo de número 11, versículo 3, diz: se nós desprezarmos os fundamentos, de que adiantarão as nossas labutas, o nosso caminhar, ou tudo se perde, o justo não consegue caminhar adequadamente sem os seus fundamentos. Os fundamentos da família estão descritos, justamente no texto que nós acabamos de ler. Aqui nós temos
não simplesmente o ato criador de Deus formando um novo ser, que não existia antes, que é, no caso, a mulher, aquela que será chamada de varoa, Ishá, futuramente chamada também Eva. Não é somente isso, mas ao passo que o próprio Deus cria Eva, ele também institui uma nova forma de relação que não existia na descrição anterior. E essa forma de relação é a forma básica pela qual todos os seres humanos constituem os seus relacionamentos de um modo geral. Existem muitas instituições humanas, mas de todas as instituições humanas, aquela que é mais antiga e mais robusta certamente é a família. E é aqui que Deus constitui aquilo que nós chamamos de família. Em um tempo que nós vivemos tantas atrocidades sendo ditas a respeito de família, uma época em que nós não podemos, por exemplo, considerar como normal, em alguns ciclos sociais, dizer que família é apenas homem e mulher e seus filhos. Uma época em que pessoas dizem não desejar casar porque não querem ter o enfado de estar em uma família. Uma época em que pessoas dizem não querer ter filhos porque ter filhos dá um trabalho demais, além daquele que é tolerado, e que isso, no final das contas, não é bom. Em uma época como esta, olhar para um texto desse nos faz colocar os pés no chão e entender de fato a realidade das coisas, entender de fato o que Deus deseja que façamos dentro desta que é aquela instituição mais básica dentro da existência humana. E é bem verdade que essa não é a única instituição que Deus está estabelecendo nesse texto. Se a gente voltar alguns versículos, ainda no capítulo 2, no versículo de número 3, nós temos uma descrição, por exemplo, da instituição do sábado, do dia do Senhor, a instituição do descanso. É também um item importante, mas o nosso foco aqui hoje será tratar a respeito da família. Como disse, nós lemos os textos, o texto do versículo 18 até o versículo 25, para que tenhamos o contexto dele. Eu darei ênfase, entretanto, ao versículo de número 24. Mas perceba, a primeira das coisas aqui é entendermos o que está acontecendo no cenário. Deus criou aquele jardim, criou Adão, colocou Adão nesse jardim e então deu uma tarefa a Adão. Deu uma tarefa ao homem. Disse, olha, vá e dê nome aos animais que foram criados. E Adão, então, vai e olha cada um desses animais, você vê isso no texto do versículo 19, havendo, pois, o Senhor formado da terra todos os animais do campo e as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como lhe chamaria. E o nome que o homem desse aos seres viventes seria o nome deles. Muito bem, Deus então dá essa função ao homem. O homem recebe um trabalho, uma atribuição. Para aqueles que dizem que o trabalho vem depois da queda, eis aqui o fato basilar de que não, na verdade Deus deu trabalho ao homem antes dele ter caído, trabalho é coisa boa. Mas continuemos. No versículo 20 é dito claramente que o homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Todos. Então, imagine Adão, vamos imaginar a cena, ele está dentro do jardim, ele está no jardim do Éden, Deus coloca diante dele todos os animais em fila, os animais passam por ele, então ele olha para aquele animal e ele dá um nome para aquele animal. É preciso entender aqui o que significa dar um nome na sociedade antiga. Para o povo hebreu, e lembremos, esse texto é escrito aos hebreus, é escrito por hebreus. Moisés está fazendo uma revisitação dos textos que eram recitados, descritos verbalmente ao povo na história, desde Adão, na sua descendência, até que chegasse o Êxodo. E ele está aqui, de fato, escrevendo, pela revelação de Deus, evidentemente, aquilo que era conhecido sobre como as coisas foram feitas, como elas foram criadas. Existia nessa época, nessa realidade, nessa sociedade, uma percepção de que dar nome às coisas era ter propriedade por elas, era ter autoridade por sobre elas. Então, quando Deus dá ao homem a função de que ele nomeia as coisas, principalmente ele está aqui dando ao homem a função de ser uma espécie de governador. E Deus começa a dar essa atribuição a Adão. Adão começa, portanto, a dar os nomes aos animais ali criados, ele dá nome a todos eles, e uma vez que ele dá nome a todos eles, o próprio homem percebe um fato. Fato esse que o Deus Criador já havia mencionado no texto anteriormente, no versículo 18. Mas veja o versículo número 20. Deu nome, o homem, a todos os animais domésticos, as aves dos céus, aos animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Uma auxiliadora que fosse do mesmo tipo, da mesma qualidade, com os mesmos caracteres. Que caracteres?
ser a imagem e semelhança de Deus. Lembre, o homem é criado no sexto dia e ele é criado à imagem e conforme a semelhança de Deus. Deus, ao criar cada um dos elementos naturais nos 5 primeiros dias, termina o dia dizendo que aquilo que tinha feito era bom. Mas quando ele termina a formação do homem, ele diz que aquele ato é muito bom, é muito excelente, é melhor do que formar os céus e a terra, é melhor do que formar a distinção entre mar e oceano e continentes. Muito melhor do que isso é fazer o homem, ele é o ápice da criação de Deus. Mas não existia um auxiliador idôneo. Então, Deus faz um sono pesado cair por sobre Adão e Adão adormece. Uma vez que Adão adormece, Deus, como um cirurgião, vai lá e retira uma das costelas de Adão e dessa costela ele forma a primeira mulher. Aqui há um item importante, especial e essencial a ser citado. Deus poderia ter criado a mulher do nada. Ele poderia ter criado a mulher a partir do pó da terra, como fez com Adão. Mas foi da vontade dele retirar a mulher da costela de Adão. Um certo comentarista, numa alegoria muito conhecida, o Matthew Henry, diz que a razão de Deus fazer isso, assim, nessa descrição, conforme está aqui, é para que a mulher não esteja colocada nem da cabeça, para que não seja acima do homem, nem dos pés, para que não seja pisada, mas da sua lateral, para que esteja junto ao seu coração, próximo a ele, junto a ele. É essa que é criada como sua auxiliadora idônea. A mulher, portanto, ela não é uma criatura qualquer. Ela é criada para ser o complemento natural do homem. O complemento natural daquele que é o ápice da criação. Daquele que é, dos entes criados, o único sobre o qual, após a criação, Deus diz que o seu trabalho foi excelente, foi muito bom. Ela é, portanto, aquilo que complementa Adão. E é por isso que o homem, quando vai descrevê-la, ele dá um nome que deriva do seu próprio nome. O texto é claro ao dizer isso, na tradução nós vemos inclusive essa inclinação, né? Não é usado o termo homem e mulher. Veja que no versículo 23, o homem faz um verso, né? Ele escreve uma poesia, ele canta, ele se alegra e diz: essa afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Ela é chamada de Ishá, porque do Ish. Ela é varoa, porque do varão foi tomada. E essa mulher, que é varoa, que é formada a partir do varão, é essa que é a companheira idônea de Adão. A companheira idônea daquele homem perfeito, daquele homem que, lembremos-nos, não caiu. Esse homem aqui, nesse momento do tempo, ele ainda não havia experimentado o pecado, ainda não havia experimentado a maldade, ele ainda não tinha tomado do fruto e comido. Esse homem, ele era, por enquanto, perfeito. E esse homem tem uma auxiliadora que também é perfeita ao seu lado. O versículo de número 24, portanto, nos dá uma continuidade disso. O versículo 24, ele é certamente o centro dessa narrativa. O centro dessa narrativa não está no fato de Deus ter dado ao homem função de dar nome às coisas. O centro dessa narrativa não está no fato de Deus ter dado à mulher a partir da costela de Adão. Não está no fato de Adão, o varão aqui, ter feito uma poesia de tão alegre, de tão regozijado de ter encontrado a sua esposa. O centro desse texto está certamente no versículo 24, quando ele nos diz que esse homem forma com esta mulher uma só carne, um só corpo, uma só peça, que se encaixam de um modo que não poderia ser separado, que não poderia existir um sem o outro. É essa, portanto, a ênfase final do texto, o cerne principal do texto. O versículo 24 nos diz categoricamente: por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. É importante a gente observar alguns elementos dentro desse texto, porque apesar de ele ser bem curto, apesar de ele ser uma sentença, composto de uma sentença muito curta, há muita verdade, muito conhecimento da parte de Deus revelado em tão poucas palavras. Primeiro é importante entender que quando isso aqui é escrito,
Moisés está fazendo a redação do texto conforme a revelação que Deus lhe entrega. Deus diz a ele, e claro, ele vai e escreve tudo que está aqui. É assim que nós cremos. Uma vez que nós cremos assim, nós entendemos que esse versículo 24 é como se fosse uma espécie de comentário. Diz assim, por isso, deixa o homem pai e mãe. É como se o autor estivesse dando justificativa do porquê o homem tem que deixar seu pai e sua mãe. Mas por que o homem precisa deixar pai e mãe e se juntar com a esposa? Por que não fica todo mundo junto numa casa só? Se separam. Por quê? Porque o homem foi feito para a mulher foi feita a partir do homem, e os dois se completam. E os dois juntos formam uma só carne. Os dois vão se unir formando uma só carne. Essa união é justamente a descrição de um casamento. Essa é a união que forma um lar, que forma uma família. Essa é a união que vai dar origem à instituição basilar de toda a sociedade. O casamento é basicamente aqui estabelecido por Deus, e há uma razão para ele ser estabelecido. A razão dele ser estabelecido está no fato de que esse homem sozinho não poderia cumprir com o mandato cultural que ele recebeu da parte de Deus. Para a gente entender isso, eu vou pedir que você volte ao capítulo 1 e versículo 28. E você vai ver que o capítulo 1, versículo 28, tem uma ordem que Deus dá a Adão, né? a criatura, né? ao homem criado. O versículo 28 diz, Deus os abençoou, ele disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Portanto, qual é a primeira ordem dada ao homem, nesse sentido, dentro desse mandato aqui explícito? A primeira ordem dada é, sede fecundos, multiplicai-vos, povoai toda a terra. Essa ordem é repetida a Noé, a descendência de Noé, lá depois do dilúvio. E essa ordem ela é extremamente importante, porque nós estamos falando de como é que Deus queria que o homem procedesse de modo a governar as criaturas. Para governar um mundo criado tão vasto, tão grande como nós conhecemos, Adão sozinho não conseguiria dar conta. Então, era necessário que ele reproduzisse, era necessário que ele tivesse filhos, era necessário que dele viesse uma descendência. E para ter uma descendência, um homem precisa de uma esposa. A constituição biológica do homem não permite que ele reproduza sozinho. Ele precisa de uma parceira. E não pode ser uma parceira de um outro tipo. Precisa ser uma parceira idônea a ele. Agostinho comenta de que essa é certamente a primeira e principal das funções que há na criação da mulher. E é verdade que a mulher serve a muitas outras atribuições, ninguém duvida disso, mas a primeira função da mulher é ser auxiliadora no seu esposo na função de gerar descendência, na função de gerar posteridade, para a propagação do Evangelho. O Evangelho será propagado tendo filhos, ensinando esse Evangelho a esses filhos, que ensinarão, por sua vez, aos seus filhos, e assim por diante, geração após geração, até que Cristo venha. Era necessário que o homem, portanto, recebesse essa esposa. Sem ela, ele não conseguiria cumprir a ordem que Deus lhe houvera dado. A mulher foi feita para o homem como sua auxiliadora, uma auxiliadora que não é de qualquer tipo, mas uma auxiliadora idônea, especialmente para povoar o mundo criado. Como Adão poderia gerar uma descendência sozinho? Jamais ele conseguiria fazer isso. E é curioso a gente pensar aqui que, do ponto de vista prático, se a gente desprezasse esse elemento, o de gerar descendentes, gerar filhos, gerar uma posteridade, Deus poderia ter feito qualquer outra coisa aqui. Ele poderia ter criado um outro homem, por exemplo, para ser um companheiro no sentido de não ter solidão junto a Adão. Alguns dizem, não, a razão da mulher ter sido criada aqui é para que o homem não seja solitário. Também é, claro, evidentemente que é, mas não é a prioritária, não é a primeira delas. Um homem, por exemplo, Adão com outro homem poderiam ser amigos, eles poderiam conversar, eles poderiam ter um certo grau de intimidade, mas isso nunca seria a mesma coisa que existe num relacionamento entre um homem e uma mulher, constituídos como esposo e esposa, marido e mulher. Porque a relação entre homem e mulher, aqui descrita, é uma relação que está além da relação dos laços de amizade.
Mas ela não está apenas além da relação dos laços de amizade. Ela está para além de muitos outros laços, para além de muitos outros elementos culturais que nós conhecemos. E o texto é bem claro ao dizer isso. Veja, o texto diz claramente: por isso, deixa o homem pai e mãe, e une-se à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, que relação o homem está deixando para unir-se à sua mulher? A relação parental. Ele deixa o seu pai, ele deixa a sua mãe, e ele se une à sua mulher formando uma só carne. Isso pode passar desapercebido aos nossos olhos, mas é certamente um elemento muito, muito importante desse texto. A relação de pais com filhos é uma relação extremamente importante, uma relação extremamente profunda, extremamente marcante. Todos nós devemos muito aos nossos pais. Todos nós faremos com os nossos filhos, quando assim o tivermos, muito a deixar para eles. É verdade que existe uma relação que nunca vai se apagar. Os nossos pais nunca deixarão de ser nossos pais. Os nossos filhos nunca deixarão de ser nossos filhos. Mas, meus irmãos, ainda que a relação carnal biológica, no sentido de que uma mulher dá à luz seus filhos, ela toma esses filhos ao peito, ela dá o leite a esse bebê depende dela por meses e meses a fio. Depende do seu pai no sentido de sustento. Depende de ambos no sentido de instrução, de formação, de crescimento, de instrução espiritual. Apesar de tudo isso, um dia chegará a idade e ele deve sair do berço dos seus pais e ir para junto de alguém que não faz parte do seu círculo familiar para formar uma nova família. E isso não é anormal, na verdade é ordenado por Deus. Por isso o homem deve deixar seu pai e sua mãe para que ele possa unir-se à sua esposa, formando uma só carne. Como é firme esse laço, como é importante essa ordenança, como é poderosa essa ordenança dada por Deus. Ela é mais forte até mesmo do que os laços naturais. E eu posso dizer isso com propriedade hoje, como não podia dizer há uns 5 anos atrás. Porque hoje eu tenho 2 do lado de fora, um do lado de dentro, daqui a pouco do lado de fora falta pouco, mas eu sei o que significa dizer o amor de um pai. Eu vejo o que é um amor de uma mãe na minha esposa, em todos os dias e nas renúncias e labutas. Todos nós que experimentamos a paternidade sabemos o que significa isso. O amor que você tem pelos seus filhos é um amor impressionante, ele é um amor imensurável, ele é um amor que ultrapassa o conhecimento da realidade. Não é à toa que Deus se apresenta a nós como um pai. Não é à toa. Mas Deus diz que o homem deve deixar seu pai e sua mãe para unir-se à sua esposa. Não porque a sua esposa seja mais importante que seu pai e sua mãe, mas é que, de fato, existe uma ordenança a ser cumprida, onde ela acaba tomando uma posição mais elevada, assim. A esposa do homem, o homem daquela mulher, ele é certamente aquele para o qual ele foi feito, como seu complemento natural. A ordenança é importante de uma forma que vários textos repetem-na. Repetem-na com um princípio, com um propósito, deixar claro que, ainda que a relação entre pais e filhos seja uma relação importante, seja uma relação fundamental, uma relação imprescindível durante longos anos da vida de uma criança e juventude dessa pessoa, haverá um dia em que essa relação deverá ser quebrada em uma parte, para que uma relação maior, mais perfeita, mais importante seja formada. Filhos e filhas devem deixar os seus pais, a quem geraram, para unirem-se aos seus cônjuges. Salmo 45, versículo 10, diz da seguinte forma: ouve, filha minha, vê e dá atenção, esquece a casa de teu pai. Então o rei cobiçará a tua formosura, porque ele é o teu Senhor, inclina-te perante ele. É importante que assim observemos. O fato de Deus nos dar essa instrução revela muito a respeito de qual é o plano dele no processo natural das coisas. Como Deus deseja que nós lidemos com as nossas relações. Que primeiramente lidemos com as nossas relações a partir da nossa casa,
a partir do nosso lar, a partir do nosso núcleo menor. E que núcleo menor é esse? É o núcleo onde existe um homem, uma mulher e os seus filhos. Até que esses filhos, eles possam formar o próximo núcleo, com um homem, mulher e os seus próprios filhos. E assim, sucessivamente, geração após geração. Esse é um mandato importante, um mandato fundamental. E certamente é uma coisa que nos nossos dias tem sido deixada de lado. Quantos não são os casos de jovens que moram na casa dos seus pais até os 30 e poucos anos de idade? E que não constituem família, que não deixam o pai e a mãe para unirem-se à sua esposa. E muitos são os argumentos para isso. Às vezes os argumentos são de que é preciso seguir uma carreira. Às vezes os argumentos são de que é preciso esperar pela pessoa perfeita, que ela ainda não chegou. Como se essa própria pessoa fosse perfeita, sendo que ela não é. Mas o fato, meus irmãos, salvo raríssimas exceções, e existem exceções, evidentemente, salvo raríssimas exceções, o homem foi feito para casar-se com a sua esposa. A sua esposa foi feita para casar-se com o seu marido. E os dois foram feitos um para o outro, para se completarem, para formarem algo que de nenhuma outra forma acontecerá, de nenhuma outra forma será formado. Esse ato é extremamente elevado, extremamente importante. E ele, de tão importante, deve nos levar a dois princípios. O princípio de prudência e o princípio de oração. É preciso ser prudente, é preciso ter diuturnamente a prática de oração pelas nossas famílias. Não apenas pela nossa família agora constituída, mas falo agora especialmente aqueles que têm filhos, ou que terão filhos, ou que veem seus filhos ainda não casados. É importante que oremos e tenhamos prudência no momento de formar suas famílias. Porque serão essas próximas famílias formadas aquelas que darão perpetuidade à fé que nós temos, ao evangelho que nós aprendemos. Os nossos filhos aprenderão, e aprenderão não somente para encherem o seu intelecto, muito pelo contrário, longe de nós desejar isso, mas eles aprenderão para ser imagem de Cristo, para serem filhos da aliança, para serem servos do Deus Altíssimo. E se assim o forem, eles precisam estar em um lar que também o seja. Nós não podemos entregá-los a quaisquer famílias. Nós precisamos entregá-los a uma companheira, a um companheiro que lhe seja idôneo, que seja do mesmo tipo, que seja da mesma qualidade, do mesmo modo de pensar, com o mesmo proceder. Tendo unidade na família, essa unidade certamente se reverberará na unidade da igreja. O homem deve deixar pai e mãe para unir-se à sua mulher. Mas isso não deve ser feito à revelia de seu pai e de sua mãe. Seu pai e sua mãe são elementos importantes nesse processo. Seu pai e sua mãe são elementos norteadores, são a sabedoria do alto, são a sabedoria dos anos, a experiência das palavras já vividas. E esses devem guiá-los, conduzi-los, apresentá-los o bom caminho. É bem verdade que pais não podem impedir seus filhos de pecar, mas podem conduzi-los muito bem, e se filhos forem obedientes e ouvirem bem a seus pais, evitarão muitos maus bocados na vida, evitarão muitos problemas na existência. E é justamente por isso que o mandamento diz claramente: honra teu pai e tua mãe para que te prolongues teus dias de vida na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Por que os dias serão prolongados? Porque haverá honra ao pai e à mãe. É o quinto mandamento, o primeiro deles, que vem com promessa. Portanto, meus irmãos, o homem deve deixar seu pai e sua mãe, mas não deve fazer isso à revelia deles. Eles não se tornam desprezáveis. Eles continuam sendo honrados. Eles continuam sendo importantes. Eles continuam recebendo méritos. Mas eles devem ser guias espirituais importantes na condução desta família que se forma. Portanto, a nós que somos pais, uma pergunta importante: nós estamos verdadeiramente nos preparando para sermos guias espirituais? Para sermos bons conselheiros? Para sermos vozes ativas e importantes na hora das dúvidas dos nossos filhos? Se não estamos, pecamos contra o Senhor, transgredimos a sua vontade, porque Deus deseja que nós sejamos diligentes no bom proceder. Como é firme esse laço do casamento. E esse laço do casamento ele é tão firme, mas tão firme, que leva Adão e Eva a serem não somente dois entes apenas,
mas eles se tornam uma coisa só. E o texto termina no versículo 24 dizendo exatamente isso. Tornam-se os dois uma só carne. Não duas carnes próximas, não parecidos um ao outro, não um pedacinho de um pedacinho do outro, mas eles são de uma forma que não existe mais ele sem ela, não existe mais ela sem ele, não existe mais a oportunidade, a possibilidade de que um exista sem o outro, um não pensa sem o outro, um não vive sem o outro, eles são uma só carne. Agostinho de Hipona diz que não sejam apenas uma só carne, eles devem ser também uma só alma, um só procedimento, um só proceder, um só viver. Assim como a gente aprende, deve ser na igreja, na eclésia, a gente aprende que todos nós devemos ter um mesmo pensamento. O texto de Atos, quando nos diz categoricamente que todos tinham o mesmo modo de pensar, fundamentados na mesma doutrina, perseverando na oração e na comunhão, no partir do pão. O texto diz que eles formavam um só corpo, um só espírito. Assim deve ser a família. Assim devem ser marido e mulher, um só corpo. De forma que você não consegue ver mais Elaine sem ver Tafarel. O que é uma pena, porque Elaine é mais bonita do que Tafarel. Mas, quando você vê Elaine, você me vê. Igualmente, você não consegue mais ver a mim sem ver Elaine. Graças a Deus. Então, veja que o ponto é fundamental, é preciso, é necessário que exista unidade de forma que os dois se confundam. Que você diga assim, rapaz, parece que é uma coisa só. Não há diferença, não há distinção. E, veja, quando eu digo isso, eu não quero dizer que nós não teremos, em certos momentos, pontos de diferenças. Falar isso seria desprezar o que acontece no capítulo seguinte. O capítulo seguinte, capítulo 3, começa dizendo mais a serpente, mais astuciosa dos animais, e termina com o homem sendo expulso do jardim, sendo-lhe privado o acesso da árvore da vida. O capítulo seguinte mostra um Adão que pegou do fruto e que comeu, depois que a sua esposa, desprotegida, também já havia comido. O capítulo seguinte mostra um Adão que diz assim, foi esta que tu criaste, Senhor, foi ela que me deu o fruto e eu comi. Ele acusa a sua esposa, ele coloca a sua esposa como culpada. O capítulo 2 mostra um Adão que regozija com a presença da sua esposa. O capítulo 3 mostra um Adão que coloca a culpa nela. O mal já existe nele, existe em nós, existe em cada um de nós. O fato é claro, notório, dito no texto dos Salmos, repetido por Paulo, não há nenhum só de nós que seja justo, nenhum sequer. Deus olha por sobre a esfera da terra procurando um só justo e não há um só justo sequer. Todos nós somos pecadores e todos nós estamos destituídos da vontade de Deus. Todos nós, todos. Então não é possível que a gente imagine que um casamento hoje em dia cumpra com todo esse pré-requisito aqui citado por completo. Mas isso não significa dizer que nós não devamos olhar para isso como um modelo. Ora, se nós olhamos para um modelo baixo, naturalmente nós vamos ser baixos nesse modelo. Mas o modelo de perfeição não é a existência de um casal meramente humano. O modelo de perfeição é a própria existência de Deus, no modelo que Ele próprio criou, na forma que Ele próprio criou. Aqui nós temos Adão e Eva. Aqui nós temos o homem e a mulher. O primeiro casal, sem pecado, sem mácula, sem transgressão, sem dolo, sem aquilo que nós chamamos de o pecado original, o primeiro dos males. E esse casal, ele é tão unido que o texto diz, eles formam uma só carne. Eles são uma coisa só. Eles se confundem. É para ser assim. É para ser dessa forma. Essa unidade, meus irmãos, ela é reverberada na pureza do seu casal. Veja o versículo 25. O texto é categórico a dizer, ora, um e outro, homem e mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Veja que é curioso pensar dessa forma. Moisés poderia ter dado ênfase aqui ao fato de que eles estavam nus e não estavam sentindo frio, por exemplo. Mas não era esse o propósito. O propósito era mostrar a pureza do casal. Os dois estavam nus. E para entender isso, basta que você compreenda o raciocínio. Você imagina uma pessoa andando nu pelo meio da rua? Eu imagino que essa pessoa, das duas, ou ela está inconsciente,
ou ela está completamente fora da sanidade mental, né? Ou então ela é simplesmente depravada por completo. Ponto. Não há uma outra forma possível. Não há outro caminho de você encontrar uma pessoa nua no meio da rua. Lembre da fábula famosa, né? Da roupa, a nova roupa do rei, onde o rei ele encontra um grupo de tecelãos ali, e aqueles tecelões eles constituem uma roupa que é invisível. E somente pessoas que são muito inteligentes conseguem ver essa roupa. E na prática, o rei está sem roupa. E ele vai para o meio da rua, e os loucos do seu reino, ensandecidos, porque não querem contrariar a vontade do rei, simplesmente fingem que não está acontecendo nada, e todo mundo está querendo dizer que é inteligente e tudo mais. Aí chega uma criança, que demonstra mais sabedoria do que todos os outros, e diz assim, por que ele está nu? Não é normal pessoas nuas, nós vermos pessoas nuas. Não é normal. Qualquer um de nós, se fosse colocado numa situação pública de nudez, ficaria envergonhado. Mas os dois aqui estão juntos, um diante do outro, eles estão nus e eles não têm do que se envergonhar. E não é que eles não estão se envergonhando um do outro simplesmente porque eles são um casal. Porque se você for no versículo, no capítulo 3, mais à frente um pouquinho, você vai ver que, por exemplo, quando eles pecam, quando eles caem, a primeira coisa que eles fazem é se esconder da presença de Deus e coser para si roupas. Eles pegam um pouco de alguma vegetação ali e fazem uma espécie de roupa meio rudimentar ali. E Deus, inclusive, quando se apresenta ao homem, faz o primeiro sacrifício, mata um animal, retira a pele desse animal para fazer roupas para Adão e para Eva, depois que eles pecaram. Mas veja, uma vez que eles pecam, eles passam a ter vergonha um do outro. Imediatamente eles têm vergonha um do outro. Mas aqui, eles não têm. Não há nenhuma mácula nesse relacionamento, não há nenhuma falha nesse relacionamento, não há nenhuma transgressão, não há de que se envergonhar. Que assim sejam os nossos relacionamentos, que nós não tenhamos do que nos envergonhar, que busquemos que seja dessa forma, porque pureza e inocência não são atributos ruins, não são coisas para serem deixadas de lado. A gente diz que as crianças são inocentes, né? Eu já disse, o pecado original me diz o contrário disso. Mas inocentes no sentido de que elas não têm ainda a malícia dos anos vividos e tudo mais. E a gente pensa assim, então quando a gente amadurece, a gente deixa de ser inocente como criança, então a gente está melhor do que ela. Não. Não, até porque o Cristo disse claramente que nós deveríamos ser como elas. Inocentes tal como elas. Essa inocência, essa pureza, ela não é somente algo bom, ela é algo fundamental para que uma família possa conviver bem, para que uma família possa existir bem, para que uma família possa, de fato, viver o Evangelho dentro do seu lar. Aqueles meus irmãos que não tinham nenhum pecado na sua consciência, estavam isentos de ter vergonha nos seus rostos, nos diz Matthew Henry. E isso é uma verdade incrível, maravilhosa. É a verdade que nós vamos viver um dia, quando formos levados aos novos céus e nova terra. É assim que nós cremos. Nós cremos que no capítulo 3 acontece a queda, e nós temos um interlúdio até ao segundo retorno de Cristo, quando os novos céus serão estabelecidos, e ali nós teremos corpos glorificados, onde não existirá dor, onde não existirá culpa, onde não existirá pecado, onde não existirá qualquer inclinação para o mal. Até lá, a nossa vida é de tentar ser parecido com isso, de tentar chegar perto disso. Mas imagine só como será viver em fidelidade, em completa justiça, obedecendo perfeitamente a Deus, sem transgredir absolutamente nada, gerando a nossa descendência sem qualquer mácula da sensualidade, sem qualquer malícia, sem dores, as mulheres sem trabalho de parto. Tudo isso poderia ter acontecido não fosse a transgressão, não fosse o pecado. Meus irmãos, quais são as verdades que a gente pode extrair desse texto? Algumas delas eu passo a essas aplicações. A primeira delas precisamos nos perguntar todos os dias, absolutamente todos os dias. Nós formamos famílias, é verdade. Na constituição das nossas famílias, nós levamos a Deus em consideração. Quando escolhemos esposa, esposo, fizemos isso observando o preceito divino, ou fizemos isso observando a carnalidade, a sensualidade, o egocentrismo? Observamos alguém que era aprazível aos olhos, mas não ao coração. E uma vez que já formamos família,
Nós estamos deixando a nossa família ser conduzida por Deus de forma clara, conforme a sua prescrição, conforme a sua ordenança, conforme o seu preceito. Tal como Efésios, a carta de Paulo aos Efésios diz, nós vamos a ela logo, logo, com Deus sendo o cabeça por sobre todos. Foi Ele quem nos gerou. Nós somos descendência dele. A instituição que participamos não foi formada por nós, mas foi por Ele mesmo. Foi Ele que estabeleceu. É Ele quem forma essa instituição. Se é Ele quem faz tudo isso, também é Ele quem nos conduz. Também é Ele quem nos diz como proceder. O que eu faço ou deixo de fazer não é somente da minha alçada, não é somente da alçada dos meus próximos, mas é, acima de tudo, conforme a vontade de Deus. Deve ser assim. Nós não fomos criados para fazermos as nossas vontades, mas fomos criados para fazer a vontade de Deus, para glorificá-lo, para alegrar-se nele. Assim nós cremos verdadeiramente. Ele nos gerou, Ele nos formou, Ele também deve nos conduzir nas nossas famílias, nos nossos lares. Segundo, nós temos almejado cumprir com cada uma das ordenanças que Deus deu às famílias constituídas. E a isso falo a ordenança de criarmos filhos para a sua glória, a ordenança de desejarmos ter filhos para a sua glória, a ordenança de formar esses filhos para que formem a próxima geração, a ordenança de sermos fiéis um ao outro, a ordenança de sermos bons cumpridores da vontade de Deus, a ordenança das mulheres serem boas esposas submissas a seus maridos, dos homens serem bons homens que amam as suas esposas de forma sacrificial, morrendo por elas. Nós temos de fato desejado cumprir com isso? Nós temos desejado dedicar tempo necessário ao trabalho que é ter uma família? Ou a gente está somente levando a família como se fosse mais uma coisa que acontece na vida corriqueira, comum? No tempo que sobra do trabalho, no tempo que sobra da diversão. Agora tem um jogo de futebol, eu passo a semana todinha trabalhando, fora de casa, e o jogo de futebol acontece no sábado à noite, é a única noite que eu estou em casa com minha esposa, sem ter passado o dia todo fora, mas o jogo de futebol é tão importante, é tão fundamental o meu time, eu preciso ir. Eu preciso ir jogar bola com os meus amigos. Eu preciso ficar à porta conversando com a vizinha. Eu preciso lidar com os meus próximos. São as minhas amizades, elas são importantes para mim, elas são fundamentais para a minha existência. E longe de nós pensar que nós devemos cortar as relações externas à família. Não é isso. Mas meus irmãos, que há algo mais importante, há algo mais excelente. Nós fomos chamados para sermos complementos daqueles a quem Deus nos uniu. Aqueles com os quais Deus nos formou um corpo apenas. Isso demanda intencionalidade. Isso demanda esforço. Isso demanda tempo. Isso demanda abdicação. Isso demanda desejo. Nós precisamos desejar assim. Nós precisamos desejar desse modo. Terceiro ponto. Nossa família tem vivido em pureza diante de Deus? Nós temos sido puros no nosso proceder? No nosso proceder com o nosso cônjuge, no nosso proceder com os nossos filhos ou pais? Nós temos sido puros quanto a aplicar a vontade de Deus em cada preceito, menor que seja, das nossas casas? Ou nós só lembramos de Deus quando todo o resto já está resolvido? Pureza de verdade só acontece quando nós imitamos a Deus. Porque puro, 100% puro, somente Ele. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória, o texto nos diz. Santo, 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 separado de toda maldade, único, perfeito, de forma que você não encontra nada mais perfeito que Ele. Nós estamos tentando ser perfeitos como Ele é. Nós estamos tentando imitar perfeitamente a relação que Ele próprio nos apresentou ao nos chamar de sua noiva. Nós assim dizemos, né? Nós somos a noiva de Cristo. Nós dizemos que Cristo virá um dia para levar a sua noiva. São as bodas do Cordeiro, assim a chamamos. Nós estamos vivendo dentro dos nossos lares, semelhantemente a como devemos viver enquanto igreja
e Senhor, enquanto Cristo e a igreja, nós estamos vivendo no nosso lar uma réplica, ainda que mimetizada, ainda que pequena, mas uma réplica disso. Nós estamos buscando pureza de fato nisso, ou nós nos deixamos contaminar pelas atrocidades desse tempo, pelas maldades desses dias, pelas inclinações más dos nossos próprios corações, que, se deixados à própria vontade, cometem os mais graves pecados, transgridem a lei vez por outra, seguidas vezes. Paulo, talvez o homem que mais próximo tenha chegado em vida da estatura de Cristo, aquele que disse categoricamente: sejam meus imitadores quando eu sou imitador de Cristo. Paulo disse certa vez que aquilo que ele queria fazer, muitas vezes ele não conseguia. Aquilo que ele sabia que tinha que fazer, muitas vezes era justamente o que ele não fazia, ele fazia o contrário. Mas graças a Deus por Cristo, ele diz, porque não é pelo nosso mérito, é pelo bom proceder do nosso Senhor, é pelo sacrifício dele. E o sacrifício dele, meus irmãos, existe para salvar, para remir os nossos pecados, para limpar os nossos corações. E se ele limpa os nossos corações, ele também limpa as nossas famílias, ele também limpa as nossas relações, ele também limpa o nosso viver, dentro e fora de casa, onde quer que estejamos, porque se Cristo é o nosso Senhor, Ele é o nosso Senhor onde quer que nós estejamos. Finalmente, como é que Paulo aplica esse texto? Esse mesmo texto, versículo 24, onde o homem deixa pai e mãe, se une à sua esposa, formando uma só carne, ele é revisitado em alguns momentos. O próprio Cristo faz menção a ele, lá em Mateus 19, versículo 4, quando ele cita esse texto dizendo que o próprio Deus assim disse. Esse não foi simplesmente um comentário de Moisés, mas foi o próprio Deus dando um modo de procedimento. Mas Paulo, ao descrever a sua teologia em Efésios, ele é bem categórico. Eu vou pedir para você ir lá a Efésios 5, eu prometo que a gente encerra com esse texto. Efésios 5 e versículo 22. A minha Bíblia ela vem com um subtítulo em cima. É claro que o subtítulo não faz parte da revelação de Deus, mas é um comentário, né? Diz, o lar cristão. Como deve ser o lar cristão? As mulheres, versículo 22, sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Então veja, não sejam submissas ao seu próprio marido como a uma autoridade humana. Não sejam submissas ao seu próprio marido como a um dono. Não sejam submissas ao seu próprio marido como um cachorro é submisso àquele que coloca alimento no seu prato. Sejam submissas ao seu próprio marido como vocês são submissas ao Senhor. A relação de submissão, ela é igualada à submissão que nós, como igreja, temos para com o Senhor. Versículo 23, porque o marido é cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres em tudo sejam submissas aos seus maridos. Portanto, irmãs, como nós vivemos aquilo que acabamos de ver, na prática, no dia a dia, no procedimento diário, simples, comum, sendo submissas. Eu sei, o mundo de hoje diz que vocês não devem ser assim, mas o mundo de hoje está errado. É simples. A palavra de Deus é a verdade, não há outra verdade, só há uma. E ela diz categoricamente, vocês devem ser submissas. Mas engana-se quem acha que o fardo maior é da mulher, porque o fardo maior é do homem. Veja o que o texto continua dizendo, maridos, versículo 25, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Como nós, homens, devemos amar as nossas esposas? Para cumprir aquilo que foi dito. Nós devemos amar a nossa esposa, fazendo do nosso amor parecido com o amor de Cristo, da mesma forma que Cristo amou a igreja. E como foi que Cristo amou a igreja? Cristo amou a igreja vindo à terra por ela, sendo Ele o próprio Deus. Sendo Ele o próprio Deus, Ele se humilhou à forma de homem. Ele viveu enquanto homem. Ele foi maltratado. Ele foi morto na cruz. É assim que nós devemos ser. É um amor que é sacrificial. Os homens são chamados a se sacrificarem por suas esposas. Numa época em que os meninos são ensinados a viverem confortavelmente,
onde os jovens muitas vezes não querem casar porque não querem ter responsabilidades, o Evangelho, mais uma vez, a única verdade de fato final nos diz que nós precisamos, como homens, para cumprir aquilo que foi dito lá no texto de Gênesis, nós precisamos amar as nossas esposas como Cristo nos amou, morrendo por nós. Se for preciso morrer por sua esposa, morra, meu irmão. Você não vai estar fazendo mais do que a sua obrigação. Não estou dizendo para você fazer isso de forma louca, não é esse o ponto. Mas quem deve se sacrificar na relação é você. Quem deve ter a labuta do trabalho, primariamente, é você. Quem deve sofrer carregando os fardos, primariamente é você. Para que a sua auxiliadora, que lhe é idônea, possa, sendo submissa a você, fazer cumprir o mandamento que diz: sejam fecundos, multiplicai, povoai toda a terra que vos dei. Mas o texto não para aí. Os maridos são chamados a assim amarem as suas esposas para, versículo 26, que a santificassem, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para, versículo 27, apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer coisa semelhante, santa e sem defeito. E é daqui que vem o princípio que muitas vezes em tribunais eclesiásticos, no processo disciplinar, nós usamos para dizer que existe mais peso de responsabilidade quando uma família está pecando sobre o homem. Porque o homem deve ser o cabeça da família, não somente para receber as honras, não é isso. Ele deve ser o cabeça da família porque sobre ele está o peso da responsabilidade de ser quem instrui a família, de ser quem forma a família, de ser quem mostra o caminho. E que vergonha muitas vezes quando a gente ouve relatos de homens que não fazem o culto doméstico e as suas esposas estão chamando: vamos, meu filho, vamos fazer o culto. E o homem não se põe a fazer isso. Quando o homem não lê a Bíblia e a esposa: vai, meu filho, vamos lá ler a Bíblia. E o homem não se põe a fazer isso. Quando o homem não ora pela refeição, não ora pelo alimento, não ora durante o dia e a esposa chega: meu filho, vamos orar? O alimento está na mesa, vamos orar. Quando o homem muitas vezes não quer vir para a reunião de oração e a mulher está dizendo assim: olha, reunião de oração, a gente precisa ir. Vamos interceder pelos enfermos, pedir pelas nossas causas, agradecer a Deus. Quando muitas vezes nós, homens, nos colocamos numa situação de que: não, a gente não precisa tanto disso quanto vocês. Sabe? Vocês é que são mais frágeis, né? Vocês são o sexo mais delicado, a parte frágil de vocês. Então, vocês que vão à igreja, vocês que vão orar, vocês que vão estudar, ler a Bíblia. Não, meus irmãos. Nós somos chamados a sermos aqueles que geram nelas essa mudança. As nossas esposas devem ser pessoas zelosas, espirituais, devem ser santas, devem ser purificadas pela palavra, mas isso deve partir de nós, como homens. A responsabilidade é nossa, e é por isso que todos os nossos textos confessionais, quando falam sobre o pecado, não falam sobre o pecado de Eva, falam sobre o pecado de Adão. E veja que Eva foi quem primeiro mordeu. Mas por que a culpa é de Adão? Se Eva mordeu primeiro? Ora, é simples, porque a ordem foi dada a Adão, e Adão era o cabeça, e era Adão que devia estar perto dela, dizendo: não, minha filha, isso é mal, isso é pecado, isso é contrário à vontade de Deus. Mas onde é que estava Adão? Eu não sei onde ele estava, mas o que eu sei é que ela comeu, e tendo comido, entregou para ele. A gente imagina que estava na altura de um braço, né? E ele comeu. Veja que Cristo não foi como Adão. Cristo realizou a obra por completo. Ele veio, morreu, ressuscitou. Ele fez a obra para nos salvar. Assim nós também devemos fazer as nossas obras em nossos lares. Assim, versículo 28, os maridos devem amar sua mulher como amam ao seu próprio corpo. Porque quem ama a esposa, a si mesmo se ama, lembre, é um só corpo. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes dela alimenta e cuida, como também Cristo faz com a igreja. Mais uma vez, quem provê a esposa? O marido. Isso não significa que uma mulher não deva trabalhar, não possa trabalhar, não é esse o ponto, mas quem é o provedor primário da casa? Quem é aquele de onde deve vir a fonte inicial? É ele, para que ele seja tal como Cristo é, o provedor da igreja.
E o versículo 30, até o final do capítulo, vai nos dar justamente a descrição daquilo que nós vimos, porque nós somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher, tornarão os dois uma só carne. Paulo encerra dizendo que isso é um mistério, e que esse grande mistério se refere à união de Cristo com a sua igreja, e com isso eu quero encerrar. O nosso relacionamento de marido e mulher, ele não é honroso simplesmente porque Deus o estabeleceu. Também o é. Ele não é honroso simplesmente porque nele nós podemos ter pureza. Também o é. Mas ele é honroso principalmente porque ele aponta para o relacionamento perfeito de Cristo com a sua igreja. Um relacionamento sem mácula, sem pecado da parte do Senhor, daquele que é perfeito, daquele que não experimentou o dolo, mas que viveu perfeitamente, e tendo vivido perfeitamente, assegurou a cada um de nós que somos sua noiva, acesso direto ao Pai. Nosso relacionamento em casa, nosso relacionamento familiar, nossos relacionamentos enquanto maridos e mulheres, entre pais e filhos, necessitam ser indicadores do relacionamento de Cristo com a igreja. Quando nós seremos bons evangelizadores? Não quando nós aprendermos um rito com algumas perguntas e respostas. Não quando nós decorarmos alguns textinhos para apresentarmos aos nossos vizinhos. Mas seremos excepcionais evangelizadores quando, de tanto aprender a palavra, viver a palavra, os outros possam dizer de nós aquilo que diziam da igreja primitiva, aos primeiros anos, logo após a subida de Cristo. Que os homens possam ver a nossa unidade, e na nossa unidade possam experimentar um pouco daquilo que é a unidade do Pai, do Filho, do Espírito, junto à sua igreja, à sua amada igreja. Deus nos abençoe, nos dê condições de viver isso, porque fácil não é. Fácil não é. Longe de mim dizer que é fácil, mas necessário é. E pela necessidade, Deus haverá de nos dar condições. Vamos a Ele em oração mais uma vez? Curva sua cabeça, vamos orar. Santo e excelso Deus, nós mais uma vez somos esmagados pela Tua palavra, Senhor. Ela é apresentada diante de nós como revelação santa, como a Tua instrução de como proceder, o manual de como devemos viver, Senhor. Nós lemos e vemos aqui nos relatos do primeiro casal antes da queda a imagem daquilo que nós desejamos que seja o nosso lar, fundamentado na Tua palavra, fundamentado no relacionamento contigo, fundamentado na unidade que só pode existir em um lar que é unido a Ti. Nós vemos tudo isso, Senhor, e ao passo que vemos isso, nos lembramos da queda, vemos as nossas próprias vidas e percebemos quão longe disso muitas vezes estamos. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda não apenas a perceber, mas tendo percebido, a mudar. Nos ajuda, Senhor, não apenas a nos mover de forma emotiva pela ação do momento, mas conscientemente, Senhor, nos dá entendimento de por que devemos assim viver. Nos dá capacidade de assim viver. Para que, Senhor, como o Teu servo Paulo disse, nós possamos experimentar em nossos lares um pouco daquilo que é a Tua relação conosco mesmo. Nós, muitas vezes, somos tão fracos para contigo, mas o Senhor sempre é fiel. O Senhor sempre é justo. O Senhor manteve a Sua palavra e tem mantido e a manterá. Assim, Senhor, nos abençoa e nos dá lares transformados, renovados de acordo com esta palavra. Nos ajuda a viver para a Tua glória. Assim nós te pedimos em Cristo. Amém. Louvado seja Deus por tudo que ouvimos nessa noite. Meus amados irmãos, creio que você, assim como eu, fomos abençoados. E lembrar que nós
estipulamos como um tema para essa conferência: Deus e a família, reafirmando os fundamentos bíblicos. Qual é o meu pedido para os irmãos? Você já tem no grupo da igreja o vídeo de ontem, não é isso? Beatriz vai fazer um esforço para amanhã ou terça já estar o vídeo de hoje. Para quê? Para que você compartilhe com outras famílias. Só você pega lá, clicar e manda para outras pessoas ouvirem essas duas mensagens que Deus nos enviou para vivermos em nossa família os fundamentos bíblicos. Amém? Receba a bênção dos apóstolos. Que o amor incondicional e imutável amor de Deus, a graça maravilhosa e eterna graça de Jesus Cristo, a comunhão, as consolações, o discernimento do Espírito Santo estejam com todos nós e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Faça a sua oração em silêncio agora.